Eu sempre tive o sonho de empreender. E saber que nessa jornada eu tenho com quem contar. É ter a certeza que para enfrentar os desafios do meu negócio, eu não estou sozinha. Eu e meus colaboradores podemos contar com capacitação e toda assistência. Eu tenho o apoio do Sistema Comércio para fazer o meu negócio decolar. E sabe quem faz parte desse sistema? A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Sete federações nacionais, 27 federações do comércio nos estados e mais de 1.000 sindicatos empresariais do comércio de bens, serviços e turismo de todo o Brasil. São quase 5 milhões de empresas desses setores que geram mais de 22 milhões de empregos diretos e formais. O SESC e o SENAC fazem parte do sistema e são os braços sociais do comércio de bens, serviços e turismo administrados pela CNC, que também trabalha em prol da democracia, da segurança jurídica e do livre comércio para as empresas. É força para você, para Maria, para o João, para Clarice, para o Silva, para o José. O Sistema Comércio está presente na nossa vida e na defesa das empresas. É o trabalho que valoriza o Brasil. O encontro com a imprensa internacional é um espaço democrático, aberto a todos os jornalistas estrangeiros, sem qualquer restrição. A cada edição, trazemos temas relevantes da agenda global. As discussões também reverberam na imprensa nacional, ampliando o alcance das informações. Reunimos autoridades, representantes do governo, lideranças setoriais, executivos e empresários, protagonistas da notícia. É um diálogo direto, transparente, sem intermediários. Os encontros ocorrem em plataforma profissional e segura, 100% online, facilitando a participação dos correspondentes onde quer que estejam. Ampliamos vozes, promovemos ideias e geramos conteúdos com profundidade e contexto. Não há fronteiras, há conexão, diversidade e compromisso com a notícia. Bem-vindo a mais um encontro com a imprensa internacional. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro com a imprensa internacional. Eu sou o jornalista Sérgio Caringe e hoje nós vamos conversar com a imprensa internacional a respeito da COP30. Desde já eu queria agradecer a presença dos nossos convidados que participaram dessa conversa com a imprensa internacional e também o apoio da Confederação Nacional do Comércio, a Federação das Câmaras de Comércio Exteriores, correspondentes presentes ao nosso encontro, a ABI, a FENAGE e a AIE.
Os nossos convidados são André Corrêa do Lago, embaixador e presidente da COP30, Roberto Ardengue, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Aqui cabe uma nota. O ministro Flávio Dino estaria participando do nosso encontro hoje, como foi divulgado, mas ele teve uma agenda importante, foi convocado, por esse motivo ele não está presente. Bom, para começar, eu gostaria de chamar o presidente da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros, para as boas-vindas a todos. Meus cumprimentos aos participantes e aos convidados de mais uma edição do Encontro com a Imprensa Internacional. É com grande satisfação que o sistema CNC, SESC, SENAC se une a este evento em torno de um tema urgente e decisivo para o presente e o futuro do nosso planeta, a COP30, a realização da próxima Conferência do Clima da ONU no Brasil representa um marco para o nosso país. E nos honra profundamente contar nesse encontro com a presença do embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e do presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardengue. Lideranças que simbolizam o diálogo entre diplomacia, justiça e setor produtivo. O Sistema Comércio, por meio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e das ações do SESC e do SENAC em todo o território nacional, acredita no papel transformador da educação, da cultura e da qualificação profissional para a construção de um país mais sustentável e socialmente justo. A transição ecológica exige compromisso coletivo, inovação e responsabilidade. E estamos certos de que a COP30 será uma oportunidade histórica para o Brasil demonstrar sua capacidade de liderar globalmente um novo Pacto Verde que respeita o meio ambiente, combata as desigualdades e promova o desenvolvimento com justiça social. Desejo a todos um encontro produtivo e inspirador. Muito obrigado. Obrigado, presidente José Roberto Tadros. Agora eu gostaria de chamar o presidente do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Marco Aurélio, está por aí? Boa tarde a todos. Senhores e senhoras e imprensa internacional, eu queria dar as boas-vindas ao embaixador e presidente da COP30, sou embaixador André Corrêa do Lago, dar as boas-vindas ao presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, senhor Roberto Ardengue, dar também as boas-vindas ao nosso vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, senhor Sérgio Caringue, que é nosso diretor também, e o senhor Vinícius Dônola. Também queria agradecer ao senhor José Roberto Tadros, presidente da CNC, que tem ajudado muito a nossa federação a realizar o nosso trabalho. Senhores e senhoras, em nome da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e de suas 64 câmaras bilaterais associadas, reafirmamos nosso compromisso com essa agenda estratégica. A COP30 na Amazônia simboliza uma virada civilizatória. Como disse muito bem o embaixador André Corrêa do Lago, a transição climática é também uma transformação econômica. Gostaria também de mencionar episódios recentes, como as tarifas impostas pelos Estados Unidos às nossas exportações, que mostram a urgência de articulação internacional. Nossas câmaras estão prontas para defender os interesses do Brasil, negociar soluções e ampliar mercados. A hora é de ação, coordenação e presença global. Bom encontro para todos. Muito obrigado.
Obrigado, Marco Aurélio Kenner, presidente do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Agora vamos dar início, então, chamando o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenghy. Presidente Roberto Ardenghy, os combustíveis fósseis ainda imprescindíveis representam um ponto sensível na COP30. Gostaríamos de ouvi-lo. Então, Sérgio, boa tarde aí a todos os correspondentes estrangeiros que nos acompanham. Uma menção especial ao André Corrêa do Lago, com quem eu tive o prazer e a honra de trabalhar quando estive no Itamaraty como diplomata, em diversas ocasiões. O André é daquelas pessoas que, além de enormes qualidades pessoais, ele é um servidor público com SP maiúsculo, uma pessoa dedicada à causa pública que sempre se dedicou muito e se destacou muito nas funções que exerceu, e não é por acaso que hoje ele comanda esse trabalho que é da mais alta importância, que é coordenar as negociações da COP30. O Brasil e o mundo estão em muito boas mãos com a presença do André. Então, Sérgio, eu acho que é importante alguns conceitos rápidos, eu não quero tomar muito tempo, para poder até permitir que a gente possa conversar e debater aqui, né? Mas o fato é que os combustíveis fósseis, né, eles continuam muito importantes, né? 80% da energia do mundo, a energia primária do mundo, ainda são produzidas pelos fósseis, né? Nessa categoria eu tenho que incluir também o carvão, que, apesar de no Brasil não ser relevante, em outros países, como China e Índia, é relevantíssimo, né? E tem um papel também importante. As indicações mostram que o mundo vai continuar consumindo muita energia, aumentando muito o seu consumo energético nos próximos anos, né? A verdade também é que os combustíveis fósseis entregam um serviço energético bastante relevante, barato, disponível, seguro, né? Então, isso faz com que essa resiliência dos combustíveis fósseis seja muito grande, sem contar o fato de que ele é muito importante também economicamente para várias economias mundiais. Então, esse processo de transição energética, ele está até evoluindo aqui nas últimas reuniões que aconteceram no ano passado, especialmente uma que houve em Houston, que foi uma reunião de grandes empresas na área energética, se fundou lá, ou se começou a discutir o conceito de não mais de transição energética, mas de adição energética, porque a demanda por energia no mundo vai ser tão brutal nos próximos anos que, apesar da entrada dos combustíveis ou das energias renováveis, ainda vai continuar muito importante a presença dos fósseis. Mas qual é o fóssil que nós estamos falando? Primeiro, né, é um fóssil onde o carvão terá cada vez, claro, uma posição menos dominante, e nós estamos fazendo aqui uma própria transição do carvão para o petróleo e do petróleo para o gás natural, que dessas três categorias é a fonte de energia que menos emite. Depois, a retirada dos combustíveis fósseis como combustíveis, e mais como fatores ligados mais à área industrial. Então, eu estou falando do setor petroquímico, eu estou falando da produção de fertilizantes nitrogenados, ureia e amônia, a partir do gás natural e outros usos, né? O fato é que o mundo se moldou, né, com esse tipo de produto, né? O hidrocarboneto, ele acabou moldando um modelo civilizatório. Aqui nesse escritório onde eu estou sentado agora, aproximadamente 84% dos produtos e objetos que estão aqui nesse escritório têm uma participação importante, né, dos hidrocarbonetos, seja na parte da petroquímica, seja na parte do transporte, para chegar até esse local de trabalho. Então, quando a gente fala em transição energética, a gente não fala numa corrida de 100 metros, a gente fala talvez de uma maratona de 40 quilômetros. Além disso, esse processo não é um processo igual para todo mundo. Cada país vai ter uma maneira de fazer a transição energética. E é por isso até que o embaixador Corrêa do Lago fala que o encontro da COP não é um encontro de meio ambiente, ele acaba sendo um encontro mais focado na área econômica. Como é que nós vamos fazer um processo de transição energética, ou de evolução energética, ou de adição energética, de uma maneira equilibrada, sustentável, que seja responsável do longo prazo e que não deixe sociedades para trás, né? O equilíbrio, né? A transição justa e equilibrada que tem que ser o norte que vai nos levar para esse debate extremamente importante, né? Então,
Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, Sérgio. Como eu disse, eu queria rapidamente, não ocupar muito espaço, para permitir que a gente possa, eventualmente, ter um debate, mas esses seriam os comentários iniciais que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente do IBP, Roberto Ardengue. Agora gostaríamos de ouvir o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. Antes, eu já vou deixar um aviso aos nossos colegas. Eu sei que a agenda do embaixador não está fácil hoje, é uma deferência especial à imprensa internacional, nossa conversa. Então, já passo a bola para o senhor, dizendo o seguinte: com tantos desafios, presidente, a sua missão à frente da COP30 não está fácil, né? A palavra é sua. Presidente, embaixador Corrêa do Lago. Sérgio, eu não ouvi a tua pergunta. Não. O que eu disse foi o seguinte: eu sei que a sua agenda hoje está muito atribulada. Sérgio, eu não consigo ouvir o que você está dizendo, mas eu consegui ouvir tudo que o Roberto Ardengue falou. Tá. Eu estou lhe ouvindo muito bem. Estou lhe ouvindo muito bem. Sérgio, eu não consegui ouvir tua pergunta porque a transmissão está muito ruim, mas eu consegui ouvir tudo que o Roberto Ardengue falou, e eu queria agradecer ao Zé Roberto e ao Marco Aurélio aí pela apresentação, cumprimentar o Vinícius e cumprimentar sobretudo o Roberto, que é um velhíssimo amigo. Quer dizer, não é que você seja velhíssimo, meu querido, mas é porque nós somos amigos há muito tempo. E cumprimentar aí todos os jornalistas estrangeiros que estão participando e que eu espero estejam me ouvindo bem. Então, eu vou dizer também umas palavras introdutórias, que nem o Roberto disse. Eu acho que é extremamente importante a gente ter um debate muito intenso antes da COP30, para a gente saber não só o que a COP30 pode representar, mas também ter um diálogo muito aberto dentro do Brasil sobre o que também nós, como brasileiros, podemos esperar com relação à COP30. Então, a COP30 faz parte de um processo, né? Um longo processo que começou na Rio 92, na Conferência do Rio, e que evoluiu na medida em que o instrumento internacional que foi decidido naquela época, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, evoluiu com a criação do Protocolo de Quioto, que depois acabou não tendo o êxito que se esperava pelo fato dos Estados Unidos não entrarem, e com a criação do Acordo de Paris, há 10 anos atrás, que foi o instrumento que se encontrou para que os Estados Unidos voltassem às discussões de mudança do clima. Então, esses 10 anos do Acordo de Paris, nós já temos muitos elementos que demonstram que o Acordo de Paris permitiu uma redução do aumento de emissões esperado, ou seja, havia um grande temor, no momento que se negociava o Acordo de Paris, de que a temperatura podia subir até 4 graus ou mais de 4 graus. E agora, com 10 anos de Acordo de Paris, tudo parece indicar que nós nos aproximamos a um aumento menor, um aumento de 2,7 graus. Acontece que a ciência, que ficou cada vez mais precisa e cada vez melhor, nos diz hoje que passar de 1,5 grau é extraordinariamente perigoso para a vida humana no planeta. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui da vida humana no planeta, não do planeta em si, né? Então, se nós temos que chegar, não temos que ultrapassar 1,5 graus, nós temos que fazer esforços adicionais. E a COP30 vai acontecer justamente no momento em que serão publicadas os novos compromissos autodeterminados dos países, né, que tem o nome, as iniciais em inglês NDC, e que são os compromissos dos países até 2035. E o Brasil já apresentou sua NDC na COP passada, na COP de Baku,
Cerca de 20 e poucos países já apresentaram, mas só em setembro nós teremos a maioria das NDCs. Então, quando a gente chegar na COP30, nós vamos ter números, nós vamos ter justamente esse número do quão perto ou quão longe nós estamos do 1,5 grau, que é o que a ciência nos diz que é o limite. Como falou o Roberto, temos a questão dos fósseis como uma questão absolutamente central do combate à mudança do clima, porque os fósseis correspondem a 70% das emissões mundiais. Então, lidar com os fósseis é uma das coisas que nós temos que fazer na COP30. E também, como disse o Roberto muito bem, o fato é que, se nós estamos falando em mexer nos fósseis, nós estamos falando de economia. E, portanto, a COP30 é essencialmente uma COP sobre um novo modelo econômico, um modelo econômico que nós temos chamado de uma transição para uma economia de baixo carbono. E essa transição exige enormes movimentações em vários setores da economia e também, naturalmente, da política. E esses movimentos na economia inclui desde o aumento como, por exemplo, de renováveis, ou a restauração de florestas. Temos várias iniciativas que são necessárias para que nós possamos combater a previsão de aumento de temperatura, que seria desastrosa para a vida no planeta. Então, é isso, comecemos então esse diálogo e é um prazer muito grande estar aqui com você. Embaixador, agradeço as suas palavras e a gente começa agora a interagir com a imprensa internacional. O Dônula vai nos ajudar nessa mediação. Dônula, com você. Boa tarde a todos. Inicialmente, 3 rápidos agradecimentos. Sérgio Caringe, mais uma vez, uma honra participar do encontro com a imprensa internacional. Agradecer especialmente aos nossos convidados, o embaixador André Corrêa do Lago e também ao presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e também aos meus colegas correspondentes internacionais. Nós já temos 8 jornalistas com perguntas listadas. Caso você queira também fazer a sua pergunta, é só deixar ali no chat, onde a gente pode recolher a sua pergunta e colocar na lista de espera. A primeira pergunta que nós temos aqui é do correspondente Luigi Espera, da agência ANSA. Luigi, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos, e queria agradecer também o Sérgio e todos os promotores do encontro, o presidente do IBP Ardeng e o embaixador Corrêa do Lago. Eu tenho 2 perguntas muito rápidas. A primeira para o embaixador é muito rápida mesmo. Vai ser mantida a COP em Belém, porque apesar do quadro infraestrutural desafiador, que não precisa ser lembrado, e da demanda noticiada hoje, entre ontem e hoje, do que vários países, sobretudo os mais pobres, pediram a transferência da conferência, pena a impossibilidade em participar por conta das questões econômicas dos hotéis e todas as coisas que conhecemos. A segunda pergunta também é para o embaixador, mas pode ser por o presidente Ardeng, é sobre a coerência da imagem do país no exterior. Ou seja, como a COP30 pretende ser relembrada como histórica edição na Amazônia, na frente de um quadro interno tão complicado e uma imagem no exterior tão contraditória, em que temos, basicamente, uma forte narrativa do presidente Lula em defesa do ambiente, a favor da transição energética, o governo, basicamente, dividido entre uma ala a favor de um mais radical, digamos assim, ambientalista, a favor do desenvolvimento sustentável da ministra Marina Silva, e outra parte que puxa mais, digamos assim, para a exploração petrolífera e continuar nos fósseis também e áreas ambientalmente sensíveis. E temos o parlamento que vai praticamente contra todos e aprova normas que são claramente antiambientais e que afrouxa, as últimas normas que foram aprovadas, que afrouxa o licenciamento ambiental. Então, como pretende a COP ter uma imagem, digamos assim, no exterior coerente com digamos assim, o desenvolvimento sustentável na frente de um quadro tão complicado no interno?
Obrigado, Luigi. Embaixador, se eu conseguiu ouvir a pergunta do nosso colega Luigi Espera, se eu tiver qualquer dificuldade na compreensão, só se eu me chamar, por favor. Obrigado. Tá bom. Acho que entendi quase tudo, mas, Luigi, primeiro, eu entendi que você estava me perguntando sobre a questão dos hotéis, e, de fato, tornou-se público que diversos países no grupo que conforma a administração, né, da Convenção do Clima, né, que se chama o Biro, né, da Convenção do Clima, manifestaram, de fato, e saíram a público para dizer que a questão do preço dos hotéis é uma tal preocupação que, de fato, algumas regiões, representantes de regiões, pediram para tirar a COP de Belém. De fato, isso aconteceu numa reunião anteontem, e a verdade é que, de um ponto de vista estatístico, há uma demonstração de que, se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais. Então, há uma sensação, literalmente, de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos, abusivos que estão sendo cobrados. De fato, os preços de Belém, eu acho que todo mundo que já entrou na internet já viu, os preços estão completamente abusivos, né? Mais de 10 vezes, em vários casos, 15 vezes o valor que os hotéis normalmente cobram em Belém. E há um esforço muito grande do governo, a Casa Civil está coordenando esse trabalho, e é um esforço muito grande do governo de conseguir convencer os hotéis para baixar o preço, porque a legislação brasileira não pode impor isso aos hotéis. Os esforços continuam, mas eu acredito, talvez, que os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando, e realmente isso se tornou, a partir do momento que ficou público a declaração, inclusive do Richard, né, que representa os países africanos, no momento que ele deu a entrevista para Reuters, ficou público que os países estão pedindo para o Brasil tirar a COP de Belém. Com relação à questão da coerência da imagem do país, Luigi, eu acho que todos os países, ao entrarem nessa transição que é necessário para todos os países, se dão conta de que alguns setores realmente têm que fazer mudanças muito significativas na sua maneira de gerir a economia. Então, há, ao mesmo tempo, muitos desafios, mas também estão se apresentando grandes oportunidades, porque o que aconteceu, e um pouco na linha do que o Roberto estava falando, é que a tecnologia evoluiu muito justamente por causa das COPs, porque as COPs a cada ano vão mostrando que certos setores precisam de novas soluções. Então, a tecnologia tem progredido de maneira considerável, e a escala também tem permitido uma diminuição do custo dessas novas tecnologias de maneira extraordinária. O exemplo mais claro é, naturalmente, da energia solar, da energia eólica e dos carros elétricos, que a China tomou uma liderança extraordinária e conseguiu tornar vários desses produtos que não precisam mais de qualquer tipo de subsídio, porque no começo as soluções para o clima exigiam muitos subsídios. Então, de uma maneira geral, eram só os países mais ricos que podiam fazer. A China reduziu tantos preços que agora esses produtos e essas alternativas são viáveis. Mas então o Brasil, como todos os países do mundo, todos, absolutamente, ou seja, da Alemanha ao país mais pobre,
o que está acontecendo é que todos os países têm setores que têm que encontrar soluções alternativas que estão se tornando não mais alternativas, mas completamente mais lógicas do ponto de vista econômico. Então, o Brasil é um país tão complexo, com tantas circunstâncias diferentes, porque o que acontece no Acre é completamente diferente do que está acontecendo no Paraná. O Brasil tem várias soluções que estão se apresentando e o que tem acontecido é que interesses diferentes têm defendido soluções diferentes. Então, há, sim, várias coisas que parecem, digamos, incoerentes, mas, na verdade, é uma sociedade extremamente dinâmica, com interesses econômicos diferentes, com custos muito diferentes também, dependendo da região, e que estão propondo soluções diversas. Então, o que o Brasil tem mostrado é realmente a nossa realidade, que é de um país democrático, de um país onde há uma manifestação muito clara de preferência de alguns setores por uma solução ou pela outra, mas a realidade é que nós tivemos na COP28 uma concordância universal, ou seja, foi um acordo por consenso, no qual nós vamos fazer uma série de coisas que inclui desde o fim do desmatamento até 2030, até o afastamento dos combustíveis fósseis. Então, isso tudo tem que acontecer de acordo com as prioridades e as capacidades dos países individualmente. Ou seja, os países concordam com o princípio, concordam, na sua maioria, de chegar a 2050 com o que se chama net zero, né, de chegar a 2050 com um equilíbrio, né, com relação às suas emissões, e alguns países se comprometem para 2060, como a China, outros países a 2070, como a Índia, mas o Brasil é um dos países que se compromete a fazê-lo até 2050. E agora, o caminho para fazê-lo, existem vários. Então, numa sociedade democrática como a brasileira, se existem vários caminhos, nós temos que ter um amplo debate dentro da sociedade, e a COP30 vai revelar um país de uma economia média, na nona economia do mundo, que tem várias opções e que está tendo um grande debate interno sobre qual o caminho que deve tomar. Obrigado, embaixador. O Luigi pediu que essa pergunta também fosse endereçada para o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenghy. Por favor, Roberto. Eu acho que o André resumiu bem, né, os desafios e os objetivos, e vejam como as coisas estão claras no sentido do que a gente precisa alcançar. Eu acho que a gente precisa ressaltar, primeiro, a questão da tecnologia, né? Hoje em dia, a gente tem soluções tecnológicas de extremo valor para você alcançar níveis altíssimos de descarbonização ou mesmo de redução das emissões, né? E sejam elas soluções baseadas na natureza, sejam soluções ligadas mais diretamente à tecnologia, como é o caso da captura e rejeição de carbono de volta nos reservatórios e coisas que vão servir para exatamente a gente atingir aquele processo de redução das emissões, porque é isso que se trata. A gente está discutindo nesses fóruns exatamente como se obter um nível de emissões que seja compatível com esse objetivo do Acordo de Paris, né, que o André mencionou. E segundo, eu acho que também são as fontes de financiamento. Há um debate muito importante que a gente tem que ter com os grandes players, os grandes setores econômicos mundiais, né, nos quais o setor de óleo e gás se inclui, né? Como nós vamos fazer a transição energética? Esse processo, como o André falou, é um processo de natureza econômica, ele precisa de fontes de financiamento, senão a gente vai ficar só nos objetivos assim, mais programáticos e não vamos conseguir chegar, porque nós vamos precisar de recursos, inclusive para financiar a transição energética em países com baixo nível de desenvolvimento. Então, eu acho que esse debate vai ser um debate muito importante na COP30 e nós estamos aqui no setor de óleo e gás preparados para contribuir com essa discussão. Obrigado, Roberto. Nós vamos agora para o segundo correspondente, na verdade, a segunda correspondente inscrita, e queria pedir para os nossos colegas para serem sucintos, porque neste dia, nesta tarde, nós temos, Sérgio Caringi, um recorde de inscritos. Nós já temos 20 correspondentes
inscritos para fazerem perguntas. Agora é a vez da Gabriela Sapessoa, da Associated Press. Gabriela, boa tarde. Pergunta para o embaixador. Queria fazer um pedido também. Ontem os Estados... Obrigado, Gabriela. Fazer um pedido para os nossos correspondentes para manterem a câmera aberta, como a Gabriela está fazendo. Obrigado, Gabriela. Desculpa te interromper. Perdão. Imagina. Obrigada. A minha pergunta para o embaixador André Corrêa do Lago. Ontem os Estados Unidos anunciaram, né, que eles fecharam o escritório de mudança global do Departamento de Estado, todos os servidores foram demitidos, ou seja, não tem estrutura, não tem delegação para enviar a COP. Como é que o senhor encara a possibilidade de realização de um evento dessa importância sem a presença da delegação americana? Isso compromete os resultados das negociações? Obrigada. Obrigado, Gabriela. Embaixador. Sim, Gabriela, obrigado. Sim, de fato, o governo americano anunciou em janeiro já que se retira do Acordo de Paris. E, pelas regras do Acordo de Paris, formalmente eles só vão sair em janeiro de 26. Mas eles já estão atuando como países que não fazem parte do Acordo de Paris. E uma das grandes coisas importantes do Acordo de Paris é que você tem que relatar o que você está fazendo, você tem que apresentar números, apresentar ações, e, claro, como eles se retiraram do acordo, eles estão eliminando os setores do governo americano que eram encarregados de fazer isso, ou seja, de reportar e relatar para o Acordo de Paris os números dos Estados Unidos e o que os Estados Unidos estão fazendo. Agora, o que é interessante, Gabriela, é que a gente se dá conta de que se o governo federal, né, o governo central americano está fazendo isso, os governos estaduais e muitas prefeituras estão ainda totalmente comprometidas com o Acordo de Paris, ou seja, o governo americano saiu do Acordo de Paris, mas a estimativa é que 37 estados americanos vão continuar a seguir o Acordo de Paris e centenas de cidades. E eles estimam que mais de 70% do PIB americano continuará acompanhando o Acordo de Paris. Então, os Estados Unidos, como Estado, são os únicos que podem negociar. No entanto, o que é muito importante nesse momento do clima, sobretudo depois de todas as negociações que a gente já fez, é implementar. E a implementação dos resultados das negociações até o ano passado, essa implementação depende dos estados, dos municípios, das empresas, da sociedade civil, da tecnologia, das universidades. Então, todos esses atores que vão participar da COP no que a gente chama de agenda de ação, que é uma coisa paralela à negociação, mas que acontece durante o mesmo período da COP, nessa agenda de ação, os Estados Unidos estarão muito presentes através das suas empresas, dos seus governos subnacionais, etc. Obrigado, embaixador. Terceiro correspondente inscrito, nós temos o Rodrigo Viga, da Reuters. Rodrigo, boa tarde para você também. Vamos tê-lo aqui novamente. Dônula, o Vinícius não vai fazer a pergunta, vamos passar para o seguinte. Seguinte correspondente, obrigado, Caringi. Seguinte correspondente inscrita, a Gabriela Valente, da Information News. Gabriela, boa tarde, sua vez. Se a gente tiver o Rodrigo, nós voltamos com ele depois, na sequência, nosso correspondente da Reuters. Olá, Gabriela, tudo bem? Sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo encontro aqui. Eu trabalho para a Infralogic, que é um serviço de notícias focado em investimento privado no mercado de infraestrutura e energia, e eu faço esse disclaimer porque a minha pergunta ela vai ser central nisso. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre a expectativa de como o investimento privado vai ser endereçado na COP, especialmente com relação a financiamento. Porque a disposição política a gente sabe que tem, né? Mas quando chega na hora de implementar, a gente depende bastante de motivação financeira e econômica. Também queria ouvir um pouco de vocês sobre a expectativa de participação de investidores e de desenvolvedores de projetos de transição energética e de infraestrutura verde
é nessa linha que eu gostaria de escutar vocês. Gabriela, posso tomar a liberdade de começar chamando o Roberto Adeng, depois a gente passa a palavra para o embaixador, pode ser? Claro. Obrigado, Gabriela. Roberto, por gentileza. Então, Gabriela, esse é um ponto importantíssimo. Eu falei na minha resposta anterior, né, sobre a questão do financiamento. Eu acho que essa motivação, como disse o embaixador, é uma motivação global, porque nós estamos falando exatamente de manter a Terra como um lugar apropriado à existência do ser humano, né, da sociedade como a gente conhece. Então, é uma responsabilidade de todos os setores. Existem, claro, dificuldades em termos de quais os setores que vão ser chamados a cooperar ou não, de onde vai sair esse recurso, se há uma possibilidade de ser esse fardo sair mais dos países desenvolvidos e menos dos países em desenvolvimento. Essa é uma discussão que vai certamente ser um ponto central dentro da COP, mas eu acho que o que existe pelo menos no nosso setor de óleo e gás, esse compromisso, o compromisso de trabalhar com tecnologias de descarbonização, de apoiar esse processo de descarbonizar e reduzir de maneira bastante importante as emissões do setor, e também de estudar maneiras de se poder financiar esse processo de transição energética que é tão importante. Pelo menos do que diz respeito da nossa área, a gente está contribuindo, estamos até preparando um estudo aí sobre a questão da transição dos combustíveis fósseis, de como se daria, já que, como o embaixador mencionou, há 2 anos atrás, na COP28, foi tomada a decisão de fazer a transição dos combustíveis fósseis, como que isso se dará, de que maneira se organiza essa fila, por chamar assim, de países, quem são os países que têm mais condição de fazer uma transição mais rápida, outros que têm que ficar mais para o final da fila, até por questões econômicas e sociais, né, para não ter impacto social. A gente não pode fazer com que esse processo de transição energética seja um processo que gere pobreza energética, mais um fator de desequilíbrio mundial, né? Isso aí eu acho que essa preocupação está no centro aí do pensamento da equipe do André e dos assessores e das pessoas que estão acompanhando os trabalhos da negociação, e é isso que a gente pode contribuir aí com esse debate. Obrigado, Roberto. Embaixador, endereço para o senhor agora as perguntas feitas pela Gabriela, especialmente investimento privado endereçado na COP na questão de investimentos. Por favor, embaixador André Correia do Lago. Obrigadíssimo, Gabriela. É o seguinte, na sequência do que disse o Roberto, essa questão financeira é absolutamente chave, porque se um dos principais temas da transição é a questão de investimento em renováveis, nós temos um grande problema no mundo, é que a maior parte dos investimentos de renováveis aconteceram só nos países envolvidos, na China, Brasil e Índia. E pouquíssimo sobrou para o resto do mundo. Então, esse tema de financiamento dirigido para um setor que é um setor que está bombando em outros países, ou seja, é um setor onde faz todo sentido você investir. Esse é um tema extremamente importante. O outro é essa questão que você falou da presença de empresários, a presença de quem pode trazer infraestrutura verde. Nós estamos nessa agenda de ação que eu comentei, que é essa COP, de certa forma, paralela, que acontece nos mesmos espaços que a negociação. Nós estamos criando nessa área que é chamada Zona Azul, nós estamos provocando debates que devem envolver quase 400 eventos, trazendo especialistas do mundo sobre 30 prioridades que foram determinadas pelos países por consenso no balanço global de Dubai. Então, nesse sentido, nós queremos chamar todos os atores, e o Roberto tem toda a razão que entre esses atores estão naturalmente as empresas de petróleo e gás, e, portanto, nós vamos continuar com um grupo, né, que é integrado pelas principais empresas de petróleo e gás do mundo e que já se reuniu para discutir avanços no combate à mudança do clima, se reuniu em Dubai e nós vamos convidá-los a se reunir também em Belém, que é o Oil and Gas Climate Initiative.
que é o OGCI, que deve, então, portanto, trazer alguns dos principais empresários dessa área. Vários CEOs de grandes empresas do petróleo já confirmaram a sua presença na COP30. Mas isso é um de tantos outros setores onde nós temos que trabalhar juntos, encontrar, por exemplo, soluções naquilo que a gente chama setores onde é difícil reduzir as emissões, que é, por exemplo, o carvão, que é o aço, são outras indústrias. Tudo isso, o que é importante é que nós queremos que todos venham para a COP, porque nós queremos que seja uma COP de soluções. Nós vamos, na agenda de ação, apresentar centenas de soluções, e a ótima notícia é que muitas dessas soluções vêm de países em desenvolvimento e, portanto, têm custos e complexidade menor do que muitas das soluções que vêm dos países desenvolvidos. Então, essa questão de implementar, como você disse, como é difícil passar, né, do que foi acordado para a implementação. Nós queremos que a COP seja lembrada como a COP na qual nós demonstramos que já dá para implementar, porque já há muitas soluções, já há tecnologia e já existem recursos para que nós possamos ir em certas direções. Agora, precisamos de muito mais recursos, não há a menor dúvida, e nesse contexto, o presidente da COP29 e eu temos que apresentar o que se chama um roadmap para o 1,3 trilhão de dólares por ano a partir de 2035. Então, nós estamos preparando esse relatório, o Babayev, que foi o presidente da COP de Baku, e eu, e vai ser apresentado alguns dias antes da COP, e esse será um debate muito importante, porque o valor esse, 1,3 trilhão por ano, para os países em desenvolvimento, é um número que veio de uma sequência de estudos aprofundados por um número muito alto de excelentes economistas. Portanto, nós já temos um objetivo financeiro, é um número que assusta, de certa forma, inclusive os autores do relatório, mas que vai permitir que a gente tenha um debate sobre um número realista baseado em estudos de grandes economistas. Grato, embaixador. Próxima correspondente listada para perguntas é a Lisandra Paraguaçu, essa sim da agência Reuters. Lisandra. Embaixador, boa tarde a todos. Embaixador, é o seguinte, semana passada saiu aquele Só um segundo, nós estamos com algum probleminha de... Internacional de Justiça, cobrando os países sobre as NDCs e dizendo que... Estão me ouvindo? O seu som ele está variando um pouco. Acho que a sua conexão de internet está lenta, não está não, Lisandra? Vamos tentar de novo? Se a gente não conseguir, a gente coloca mais para frente na lista, na fila de perguntas, pode ser? Vamos tentar de novo. Não deveria, mas... Eu posso escrever a pergunta também, se vocês não entenderem. Sim, não. É apenas porque a gente não consegue entender o seu áudio. Não está chegando o seu som para a gente. Provavelmente por uma conexão lenta de internet. Vamos tentar de novo? Bom, embaixador André, é o seguinte, semana passada teve uma decisão da Corte Interamericana Internacional de Justiça. De fato, agora travou para mim. Os países têm... Lisandra, travou para a gente o teu vídeo. Daqui a pouco a gente volta a fazer conexão com você. Para mim, o seu vídeo realmente estava travado, nem o áudio a gente estava conseguindo compreender. Vamos agora para uma outra pessoa listada aqui, Caringe. Vamos com a Maria Adélia Mendonça, da ARD, produtora de TV. Eu queria saber se ela está com a gente. E se sim, por favor, manter a câmera ligada. Daqui a pouco a gente volta com a pergunta que foi feita pela nossa colega da Reuters, ok? Será que a gente tem a Maria Adélia? Pelo menos para mim, o áudio da Lisandra, Sérgio, estava travando. O áudio e o vídeo dela estavam travando para mim. Para mim também. Sim. Na sequência, nós teremos a Maria Adélia Mendonça. Vamos seguindo, a gente chama a Adélia e depois a Lisandra. Ok.
Na sequência, nós temos a Eva Hiedman, da ZDF TV alemã. Eva, por favor. Será que a gente consegue trazer para a plataforma a Eva? Deixando anotado aqui que nós temos ainda em pendência a Lisandra Paraguaçu e a Maria Adélia Mendonça, ok? Conseguimos? Senão a gente parte para a próxima pessoa. Naira Hofmeister, Unearth, do Reino Unido, para fazer a pergunta. Naira, por favor. Encontro, pela oportunidade. Eu queria perguntar a ambos convidados a respeito de uma reportagem que saiu hoje no Climate News, que mostra que a empresa de relações públicas contratada para assessorar a COP30 no Brasil é uma empresa que trabalha também para a Shell. E eu queria perguntar para vocês, essa matéria ela detalha bastante, inclusive o nome de executivos que são executivos que trabalham nessa assessoria de imprensa, nessa relações públicas para a Shell, mas também vão trabalhar na COP. Eu queria perguntar para ambos os convidados se vocês acham que existe algum risco de conflito de interesse nessa relação. Para o presidente da COP, como que tem sido tratada essa questão dos conflitos de interesse, né? A gente sabe que nas últimas COPs houve muitas críticas pela presença do setor de combustíveis fósseis, e que tipo de medida que o Brasil está tomando, no caso, para evitar que haja esses conflitos de interesse tão claros, assim, nítidos, e já aproveitar também e perguntar se IBP e a presidência da COP têm se reunido para tratar de assuntos aí em comum e quais seriam esses assuntos, se eventualmente essas reuniões estejam acontecendo. Obrigada. Naira, posso endereçar inicialmente ao embaixador, depois ouvimos o presidente do Instituto, pode ser? Embaixador, então, as suas considerações a respeito da pergunta, por favor. Olá. Todas as perguntas vieram cortadas, que nem as da Lisandra. Então, você só ouviu a Lisandra cortada, mas agora a própria Naira também eu ouvi cortado. Mas eu entendi mais ou menos a pergunta. Agora, eu lamento milhões, eu tenho que ir embora, e realmente a comunicação estava muito, muito difícil. Naira, eu vou ver a notícia, eu ainda não li a notícia. O fato é que nós fizemos um processo de contratação de uma empresa de comunicação, e essa empresa é uma empresa que trabalhou para várias COPs, eu vou ver, mas o fato é que nós estamos contratando a empresa para defender, evidentemente, para trabalhar conosco na COP30, mas eu realmente eu não sei muito o que te dizer, inclusive porque eu não ouvi muito bem a tua pergunta. Mas, inclusive, eu vou ler a notícia porque você me chamou a atenção. Mas, de fato, nós contratamos uma empresa, fizemos todo um processo através do PNUD e vamos ter uma empresa que vai nos ajudar na comunicação. Obrigadíssimo, eu lamento milhões. Obrigado, eu adoraria ter ficado mais. E obrigado aí por todos vocês se reunirem. E eu espero que a gente marque uma outra dessas para eu poder ouvir melhor as perguntas e responder melhor as perguntas de vocês. E super obrigado pelo interesse que vocês estão demonstrando e que eu quero que vocês mantenham pela COP30. Um abraço muito grande. Certamente nós teremos outros encontros e nós vamos pedir para os nossos correspondentes para mandarem as perguntas que serão encaminhadas a seguir ao final do evento para o senhor. Ok, embaixador? Obrigado. Tá. Nós seguimos com o presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, Roberto Ardengue. Roberto, alguma resposta para a pergunta da Naira a respeito de conflito de interesses? Algum acréscimo, por gentileza? Não, eu não tenho como contribuir, porque eu também não desconheço essa informação. Aparentemente é um processo de contratação dentro da estrutura da COP, então realmente não tenho como contribuir com esse debate. O que eu posso dizer é que nós temos mantido um diálogo não só com
os líderes da COP30, do ponto de vista do governo. Então, tanto o Ministério do Meio Ambiente, quanto o Itamaraty, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério das Minas e Energia, é nosso papel. É como eu disse, esse setor é um setor que gera 80% da energia do mundo, e nós achamos que seria um grande erro se nós formos colocados à margem do processo, como, aliás, já foi aventado. Houve uma manifestação pública de um grupo de organizações não governamentais, mais ou menos uns 2 meses atrás, sugerindo, né, aos negociadores, ao secretariado da COP, que não deixassem a presença dos representantes da nossa indústria durante os trabalhos da COP30 em Belém. Nós achamos que essa não é a melhor solução. A gente quer sentar na mesa. Como eu disse, nós temos contribuição a fazer ao debate, nós temos contribuições objetivas, nós temos resultados a mostrar. O embaixador mencionou aí a OGCI, né? É uma iniciativa que Oil and Gas Climate Initiative, uma iniciativa das empresas, né? Nós temos resultados já a apresentar, que são resultados bastante importantes nesse processo de descarbonização da nossa indústria, né? Então, a gente não gostaria de ser colocado de lado, porque a gente acha que a gente pode contribuir com esse debate. Esse seria o meu comentário. Roberto, nós temos ainda uma série de perguntas de pessoas inscritas para o nosso evento. Sabemos também da sua agenda. Caso você tenha um compromisso imediato, por favor, sinalize para a gente. As perguntas que não foram feitas, repito, para o embaixador, serão encaminhadas para o embaixador-presidente da COP na sequência. Sérgio Caringi, quem que a gente chama para alguma pergunta? Eu teria mais 20 minutos, tá bom? 20 minutos. 20 minutos? A gente agradece imensamente. Obrigado. Então, vamos chamar o próximo correspondente, que endereça a pergunta para o presidente do IBP. Em seguida, a gente encerra. Perfeito. Temos algum correspondente com perguntas endereçadas ao presidente do IBP? E a gente agradece, inclusive, a citação, Roberto, do conceito não de transição energética, mas de adição energética. É uma transição com adição de novas fontes. Interessantíssimo esse conceito que você traz para a gente aqui. Bom, Dônola, presidente, vamos encerrar, então, o encontro de hoje. Eu acho que ficou um pouco, o timing mudou um pouco aqui das perguntas. Quem tiver perguntas endereçadas ao IBP, a gente encaminha todas para o senhor. Muito obrigado, viu? Um prazer estar com vocês aí. Acho que muito importante a gente ter esse espaço aberto de discussão. Vai ser um evento muito relevante. Nós temos muita confiança, inclusive, de que Belém será uma cidade que receberá de braços abertos e receberá de maneira muito correta os negociadores e as pessoas que lá acolherão para participar da COP30, né? Achamos que foi uma decisão acertada de colocar o evento na região amazônica, porque estamos falando de um dos biomas mais importantes do mundo, né? E esperamos estar lá para poder contribuir com esse debate tão importante. Muito obrigado. Presidente, só um segundo. Nós temos uma pergunta endereçada ao senhor aqui, da Françoise, do Integridade ESG. Ela quer fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor disse que tem mais 20 minutinhos para a gente, vamos aproveitar. Françoise, por favor, se puder acionar a sua câmera, ligar a sua câmera e fazer a sua pergunta, por gentileza. E se você me permite, vamos passar também para o Lucas Parolin, que, aproveitando esses 20 minutos do presidente do IBP, ele também talvez possa responder. Perfeito. Vamos primeiro com a Françoise e depois com o Lucas. Obrigado, Françoise. Vamos lá. Obrigado. Sim, perfeito. Na verdade, a pergunta foi... Está me escutando? Sim, tá. A pergunta era para o embaixador, mais fácil para o senhor. Então, que a questão voltando ao ponto do tarifaço do Trump, ele isentou, né, o setor de petróleo, mas o etanol continua. Eu queria entender um pouquinho o olhar do ponto de vista da sustentabilidade para isso. Eu imagino que, claro, você vai falar que os produtores têm projetos aí de ESG, mas eu queria entender um pouquinho até essa questão. Já era esperada, essa isenção para o petróleo? Foi trabalhado? Eu queria entender um pouquinho. Então, Françoise, o petróleo é um produto específico, né? Ele tem uma lógica própria, né? Então, quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que produz 17 milhões de barris de petróleo, mas consome 21, os Estados Unidos é o maior produtor mundial de petróleo, né?
muito acima do segundo maior, que é a Rússia, e logo depois a Arábia Saudita, mas também ele é o maior consumidor de petróleo. Então, ele tem um déficit aí diário de 4 a 5 milhões de barris, e ele, claro, evidentemente que compra esse petróleo do mercado internacional, né? Compra cerca de 200 mil barris de petróleo aqui do pré-sal, produzido aqui no Brasil, um petróleo de alta qualidade, é um petróleo que é baixo em teor de enxofre e também, do ponto de vista da produção, um dos petróleos que tem menor de emissão de CO2 por barril produzido. A Petrobras, em 2006, quando começou a produção de petróleo no pré-sal, tomou a decisão, naquele momento, mais estratégica de reinjetar de volta no reservatório do pré-sal todo o CO2 produzido a partir da produção do poço do pré-sal. Então, isso faz com que hoje o Brasil tenha, talvez, o maior programa de captura e rejeição de carbono do mundo, através desse projeto em águas profundas aqui na bacia de Santos, né? E que nosso petróleo ele seja também um dos petróleos com menor índice de emissão de CO2 por barril produzido. Então, tudo isso faz com que esse petróleo seja um petróleo muito aceito no mundo inteiro, inclusive nas refinarias americanas. Então, quando você vê o governo americano isentando o petróleo das tarifas, eles estão exatamente olhando, né, que esse tipo de petróleo é um petróleo que contribui, né, para o processo de refino dentro do seu parque de refino. A gente lamenta a questão do etanol, é uma história muito antiga, né, essa disputa entre Brasil e Estados Unidos, são os dois maiores produtores de biocombustíveis do mundo, né? Os Estados Unidos produz muito etanol oriundo basicamente do milho, e o Brasil tem uma produção ainda dominante da cana-de-açúcar, mas também já tem uma produção importante de milho, né? E isso aí existe uma disputa comercial há bastante tempo, né? E o etanol, segundo eu entendi, ele não foi isento da tarifa, mas na verdade, já anteriormente, o etanol brasileiro já tinha dificuldade de ser vendido dentro do mercado americano por outras barreiras que tinham sido colocadas já pelo governo americano. Então, não é que essa barreira tarifária impeça a ida do etanol brasileiro como produto exportado para o mercado americano, porque já havia outros tipos de barreira que já impediam a entrada do etanol brasileiro nos Estados Unidos. Isso aqui aconteceu aí no tarifaço e evidentemente que as negociações ainda elas estão só começando. Nós tivemos aí o primeiro round dessa discussão, mas realmente o petróleo ficou isento desse chamado tarifaço. Obrigado, Roberto. Próxima pergunta do Lucas Parolin, da Argus Mídia. E na sequência a gente volta com a Naira, que tem um acréscimo de pergunta a você, Roberto, sem estourar o tempo que você nos dedica agora no final do nosso encontro, tá bom? Presidente, obrigado pelo seu tempo. Vou tentar ser sucinto. Ainda em relação às tarifas do Trump, o Brasil exporta petróleo para os Estados Unidos, mas na verdade não é o nosso maior mercado, né? O Brasil exporta principalmente, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, para a Ásia e para a Europa, principalmente. Existe a possibilidade, mesmo com as isenções, do Brasil começar a escoar mais petróleo para outros mercados além dos Estados Unidos? Os exportadores de petróleo eles vão estar sempre procurando a diversificação, né? É muito ruim para um produtor ter apenas um cliente ou estar concentrado em até 1 ou 2 ou 3 clientes. Então, é natural que esse processo aconteça. Como eu disse, o petróleo brasileiro, o petróleo do pré-sal, ele tem essas características intrínsecas que ele tem uma boa colocação no mercado mundial. É por isso, por exemplo, que quando começou a guerra na Ucrânia e a Rússia parou de vender praticamente petróleo para a Europa, o petróleo do pré-sal entrou no mercado europeu, coisa que nunca tinha acontecido, e hoje o segundo mercado mais importante para o petróleo brasileiro já é a Europa. O primeiro, como você mencionou, é a China, né? Mas o segundo já é a Europa, uma coisa inédita que aconteceu nos últimos 2 anos. Então, isso são os fluxos do mercado internacional, e eu acho que é legítimo imaginar que os exportadores sempre vão estar procurando a diversificação, porque a diversificação gera menos risco. Você fica com uma planilha de risco mais adequada, né, para esse mercado. Obrigado, Roberto. E agora a gente volta com a Naira Hofmeister. Por favor, Naira, você queria acrescentar algo à pergunta já feita ou tem uma nova pergunta para o Roberto? Por favor.
é um tema diferente. Muito obrigada, gente. Vocês estão me ouvindo bem, né, agora? Sim. Presidente, eu queria perguntar para o senhor a respeito de uma coisa bem específica. Alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, talvez, o IBP iniciou fez uma solicitação para a Agência Nacional de Águas para pedir a reclassificação das águas no entorno de plataformas de petróleo para um nível inferior do que hoje é considerado do ponto de vista ambiental, né? Isso gerou muitas críticas de entidades ligadas aos servidores, por exemplo, do IBAMA, né? Dizendo que representaria uma redução da proteção, né? E, por exemplo, manchas causadas pela operação regular das plataformas, daquela água produzida, poderiam ser muito maiores, né? A extensão dessas manchas de óleo de águas produzidas poderia ser muito maior. Eu queria entender qual é a motivação do IBP para fazer essa solicitação e qual que é o status atual dessa discussão, se isso andou, enfim, como que está a regulação do CONAMA continua igual, mas se vocês obtiveram aí algum avanço nessa demanda. Obrigada. Não, pois não, obrigado pela pergunta. Sim, esse debate é um debate já bastante antigo, você mencionou, né? Há cerca de 2 anos a gente começou a fazer essa discussão com os órgãos ambientais. A gente queria discutir, né, os parâmetros com relação à questão da água produzida, porque quando você produz petróleo dentro de um poço, né, vem todos os produtos que estão ali aprisionados há milhões de anos. Vem o petróleo, vem o gás natural, vem o que a gente chama do condensado, vem eventualmente o CO2 e vem também uma quantidade de água. Aliás, quanto mais maduro o projeto, né, mais água é produzida pelo processo. Essa água é levada para a plataforma, ela é tratada, né, dentro dos parâmetros que são fixados pelo órgão ambiental e depois ela é devolvida ao mar nessa condição. Então, a gente está fazendo, na verdade, um debate com o IBAMA, né? Não avançamos ainda, estamos ainda discutindo quais seriam os melhores parâmetros, né, com relação a essa questão da água produzida, usando, inclusive, algumas referências internacionais, mas não houve nenhuma decisão com relação a isso ainda. Obrigado, Roberto. Mais uma vez, a gente agradece por esse extra time que você nos dedicou aí. A gente espera encontrá-lo em outros eventos. Também a gente agradece a presença dos nossos correspondentes internacionais. Em breve, Sérgio Caringe, a gente pode anunciar o encontro com o ministro Flávio Dino, que hoje teve outros compromissos, e na sequência também o embaixador André Corrêa do Lago, que teve que sair um pouco mais cedo por uma agenda muito lotada. Obrigado mais uma vez, Roberto. Abraço, boa tarde a todos. Obrigado, para você também, obrigado. Ok, Dônula, vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Eu estava observando aqui que realmente a conexão do presidente do IBP estava excelente. Eu acredito que a conexão de Brasília que não deva ter estado muito bem, muito adequada ali para a transmissão. Então, isso faz parte das transmissões online, a gente tenta evitar, mas isso acontece. Então, vamos encerrando o encontro de hoje. Queria agradecer novamente a participação e o apoio da Confederação Nacional do Comércio, da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, da ABI, da FENAGE, da IE e, claro, a imprensa internacional que esteve presente até agora no nosso encontro. Uma pena que todos não puderam direcionar as perguntas para o embaixador, mas se nos enviarem as perguntas, a gente as encaminha para que o embaixador possa respondê-las. Queria agradecer já, claro, o embaixador e presidente da COP30, André Corrêa do Lago, o presidente do IBP, Roberto Ardenghy, e antes de encerrar, gostaria de avisar os correspondentes que já na próxima semana estaremos enviando as informações sobre o nosso próximo encontro, que terá como tema descarbonização dos transportes. O encontro sobre carbono permanece, sobre o mercado de carbono permanece, então só mudamos as datas. Então, fico por aqui, agradeço a todos, a presença de todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Dônula. Obrigado, até.